Oi, eu sou Grace, tenho 52 anos e esse é o Pode Pratear. Aqui você já sabe, eu recebo convidados prateados para conversas inspiradoras. Se você gosta dos nossos episódios, já assina o canal, curte, comenta e compartilha, que ajuda demais. A gente costuma olhar para trajetórias de sucesso e imaginar que elas foram feitas apenas de conquistas, mas quase sempre o caminho é mais árduo. Decisões difíceis, escolhas, recomeços. A minha convidada de hoje construiu uma carreira de mais de 25 anos em uma das gigantes globais da indústria farmacêutica, a Roche, até se tornar a primeira mulher e a primeira latino-americana a presidir a operação brasileira da empresa. Mas antes da presidência, vieram muitos capítulos. A menina do interior que estudou em universidade pública, desafios internacionais, escolhas pessoais importantes e um olhar muito forte para o futuro da saúde. Hoje vamos falar sobre carreira, liderança feminina, ciência, longevidade e as escolhas que moldam a vida. Lorice Scalise, prazer te receber aqui no Pode Pratear. Temos muitos assuntos para conversar. Grace, muito obrigada, o prazer é meu e sim, feliz, com muitos assuntos para a gente conversar hoje. Vamos lá. Lorice, você nasceu em Borborema, queria que você falasse, interior de São Paulo, queria que você falasse um pouco do que você traz aí dessa fase da sua vida, de ser uma menina interiorana. Então, Borborema é uma cidade bem pequenininha no interior de São Paulo e eu já em diferentes momentos eu digo que isso molda muito a pessoa que eu sou, moldou, assim, tá comigo, né? Eu digo, não tem Lógico. como não trazer a minha história. Por ser uma cidade muito pequena, eu digo que o que eu trago muito forte de lá e hoje consciente é o senso de comunidade. Então, na minha cidade, a gente, por exemplo, sempre dou esse exemplo de um asilo, que no final todo mundo ajuda, mantém. Então, eu lembro de mutirões que a gente fazia para reformar, para cuidar. Eu lembro que a minha mãe, venho da roça, né? Venho de uma família que tinha um sítio. Então, todos os dias a gente levava leite, ovos. Então, todo mundo mantém. Então, o senso de comunidade é isso, né? Como que numa cidade tão pequenininha, no final do dia, todo mundo cuidava de tudo. Eu dou o exemplo também da Santa Casa. Lá em Borborema, na minha cidade, a Santa Casa veio, eu já tinha alguma idade. E todo mundo lutava e trabalhava para manter a Santa Casa. Então, a cada tempo, a gente fazia uma quermesse, por exemplo, na igreja, e tudo que a gente arrecadava para o mantenimento, para manter a Santa Casa. Então, o que fica muito forte para mim, da minha vivência, da minha infância, da minha história, e de ter nascido em Borborema, é esse senso de comunidade. Isso é muito forte. Você acha que foi aí que veio a ideia ou a vontade, o desejo de estudar farmácia ou ir para essa área da saúde? Engraçado. Vem daí, vem das proximidades. Por exemplo, na minha cidade, por muito tempo, não tinha um médico, né? Porque, como eu te falei, a Santa Casa veio, eu já tinha, acho que 14, 15 anos, quando a gente inaugurou a Santa Casa em Borborema. E tinha um farmacêutico. E a farmácia dele ficava exatamente no centro da cidade, tem a igreja, a farmácia, um bar. E a farmácia, e aquele era o lugar onde todo mundo ia. Então, para mim, assim, tem essa coisa de que ele era a pessoa que provia saúde para todos nós, né? Ele era a referência de saúde. Então, farmácia, para mim, veio como isso, como a referência de saúde. E tem um outro aspecto disso que, para mim, sempre ficou muito claro e era muito sensível, que uma coisa que não podia esperar era, se alguém tivesse doente, a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente levava um chá, a gente cuidava daquela pessoa. Então, assim, estar bem, de saúde, era a máxima de todo mundo lá o tempo inteiro. Então, acho que isso são os dois pontos. Mas vem da minha infância também, essa relação com a saúde e esse desejo de fazer farmácia naquele momento. Lorice, quando você fez farmácia, qual era o seu sonho? O que você sonhava trabalhar? Sim. Interessante que acho que eu nunca tive assim um sonho de trabalho. Acho que desde sempre eu tenho esse desejo de viver num mundo melhor. Eu acho que o meu sonho desde sempre era que como eu vou contribuir
para o mundo ser um lugar melhor. E aí fazer Que legal, farmácia... esse senso de pertencimento total, também, assim, né? para mim. Para mim, assim, é sempre. Todos os dias eu estou numa missão de o que eu faço para o mundo ser um lugar melhor. Nas minhas interações e tudo. E como eu te falei, para mim, desde a minha infância, desde sempre, a saúde é a base de tudo. Né? Eu falei, cresci na roça. Né? Não tem nada mais importante que se você tem um animalzinho que ele está doente. Então, todos os esforços é para restabelecer a condição daquele animal. E da mesma forma na minha comunidade, na minha cidade. Então, eu não tive assim um sonho de carreira. Aliás, eu acho que naquela idade, aos 14, 15, 16, quando eu entrei na faculdade aos 17 anos, eu não pensava assim, carreira. Eu pensava assim, nossa, eu vou fazer farmácia, eu vou poder cuidar das pessoas, eu vou poder fazer com que elas tenham saúde e o mundo vai ser melhor. Acho que vem daí. Que legal. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira. Você fez que faculdade que você fez e um pouquinho da sua carreira acadêmica e profissional. Sim. Então, eu saio de Borborema aos 14 anos para fazer o colegial no Colégio Santa Marcelina, em Botucatu. Eu fui interna, justamente porque na minha cidade só tinham escolas públicas. Então, eu estudei na escola pública, no primário e secundário, lá em Borborema. Faço o colégio interno em Botucatu e aí entro na Unesp de Araraquara. Então, eu fiz o Unesp de Araraquara e também foi um prazer, um privilégio na minha vida, porque eu fui fazer o curso que eu amo, que é farmácia, mas num campus que a gente tinha ciências sociais, letras, administração pública, então, economia. Então, esse contexto dos meus colegas das áreas de humanas foi, assim, um ambiente riquíssimo. Lógico. Porque, de repente, neste contexto e nesse ambiente, todas as coisas que eu sentia, então, de fazer um mundo melhor, das injustiças com as mulheres, as questões da saúde, eles foram tomando denominações. Então, é o feminismo, é a saúde pública. Então, foi nomeando Foi as nomeando. coisas. E aí eu me vejo As na questões. faculdade me transformando num ser político, numa cidadã. E isso foi uma descoberta, assim, foi um segundo nascimento para mim, assim. Então, eu falo que o senso de comunidade vem da minha cidade, vem de Borborema, e o meu senso político, a minha consciência como cidadã, vem da minha formação universitária. E depois da universidade, você foi trabalhar onde? Eu vim para São Paulo, eu fiz 2 anos de estágio na Danone, e aí entendi que o que eu estava fazendo ali, eu trabalhava com controle de qualidade, não era por ali que eu ia mudar o mundo. Aí eu fui buscar um trabalho eu queria trabalhar com hospitais e eu queria trabalhar como vendedora, porque eu falava, olha, tem alguém num hospital que precisa de alguma coisa e alguém precisa levar. E aí eu fui para um distribuidor de dietas enterais e parenterais, né, que a gente usa para restabelecer condição de pacientes que não podem se alimentar sozinhos. Fiquei 2 anos e aí vim para a Roche, que faz 26 anos que eu estou na Roche. Aí eu vim para trabalhar com diabetes. E o que te faz permanecer na Roche por tanto tempo? Depois de 26 anos. Eu diria... Sabe que eu já busquei essa resposta de diferentes formas, já dei essa resposta de diferentes formas, mas no começo desse ano eu fiz uma reflexão importante. Eu acho que o que me faz permanecer na Roche até hoje, e me faz estar hoje, não sei se eu estarei o ano que vem ou nos próximos, é coerência. Eu acho que tem alguns aspectos da minha relação com a Roche. Primeiro, eu tenho muito claro que é uma relação de trabalho. Então, a gente tem um acordo, eu com a Roche. Eu tenho a minha força de trabalho e eu vendo e compartilho com a Roche que tem uma demanda que se encaixa nos meus valores. Então, eu quero trabalhar com saúde, eu quero oferecer alguma coisa que muda o diagnóstico médico, o diálogo médico com uma pessoa. A Roche tem um portfólio de inovação muito forte. Eu acho incrível pensar o que é, né, a inovação em saúde. Que você chega numa situação, às vezes, de uma condição médica, que o seu médico olha para você e fala, Grace, eu sinto muito, não tem mais nada que a gente possa fazer. Sim. E quando a gente oferece uma inovação médica para essa condição, esse médico vai te chamar e fala, Grace, agora tem uma alternativa. Incrível. Não, olha, Nossa, assim, isso... muda completamente, você tem uma esperança, você tem uma possibilidade. Então, eu tenho muita conexão com o propósito da Roche, ele conecta muito com os meus valores e com os meus propósitos pessoais, esse é um ponto. O outro ponto é uma empresa que me permite ser quem eu sou, porque eu não negocio a pessoa que eu sou, eu não negocio as minhas lutas sociais, eu não negocio os meus valores, então permitir que eu seja
exatamente quem eu sou e que eu possa falar abertamente das minhas questões, dos meus valores, das minhas lutas, é uma outra coisa extremamente importante. E permitir que eu seja curiosa, que eu tome os riscos que eu tomo. Então, são essa coerência entre o que a empresa pede e oferece e o que eu tenho como valores e como eu quero continuar mudando o mundo, que é o meu único sonho, meu único objetivo nessa existência. Ô, Lorice, quais que foram as competências que você acha que foram decisivas para você chegar numa presidência da Roche, por exemplo, né? Então, talvez eu não sei nem se são competências, mas quais características eu diria, né? Eu sou uma pessoa, assim, eu sou imparável de alguma forma. Eu sou muito curiosa, eu sou determinada, eu não me dou por vencida. Eu pergunto por que mais 5, 10 vezes. Eu acho que eu mantenho essa coisa bastante pueril, assim, da criança de perguntar, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu acho que ser curiosa, tomar riscos. Eu nunca achei que eu tinha que estar pronta para nada, para falar, ai, você quer vir aqui? Vou. Você quer fazer isso? Faço. E aí eu vou aprendendo no caminho. Eu tenho essa tranquilidade e de que eu não preciso saber, mas que eu sei como aprender e eu tenho os recursos que eu posso buscar. E acho que isso, que principalmente essas características pessoais, da curiosidade, de tomar risco, de não imaginar que eu tenho que estar pronta e perfeita. Por exemplo, tem uma fala minha, que a gente até já falou disso em outro momento. Eu assumi uma diretoria na Roche sem falar inglês. Eu fui fazer minha primeira aula de inglês aos 35 anos. Incrível. Assim, tem que falar inglês. Bom, então vou aprender. Nunca se falou, tem que falar inglês, eu não vou aprender. Não, vou aprender. Se todo mundo aprende a falar inglês, por que eu não vou aprender? Talvez eu vou levar algum tempo, talvez eu tenha que entender que forma que eu aprendo, né, qual é a metodologia que eu vou usar. Mas eu acho incrível, essa história está até aqui no meu roteiro para eu te perguntar, porque eu acho incrível, porque muitas pessoas chegam numa diretoria sem falar inglês ou, enfim, ou falando mal e ficam constrangidas. E você não sentiu esse constrangimento. Você simplesmente encarou e foi lá. E eu queria te perguntar qual que é a lição, né? Que para você, e acho que para muita gente que tem o receio de aprender uma coisa nova, uma língua nova, enfim, né? Assim, não é um processo fácil. Acho que nenhum processo de aprendizado é fácil, né? Acho que a gente esquece disso na fase adulta, mas a gente tem que voltar lá na nossa infância, né? Quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, quantos joelhos ralados a gente teve? Com certeza. Quando você passa o dia inteiro na escola, na infância, tem uma dor e uma dificuldade naquilo, né? Acho que a gente descola da infância e a gente não pode descolar, a gente tem que manter esta memória viva. Então, o processo de aprendizado e o meu processo de aprendizado de diferentes idiomas e de outras coisas, todos os aprendizados, né, pelos quais eu passo todos os dias, eles têm um lugar de dor, dolorido, mas saber lidar com isso e levar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu falo que eu sou a minha melhor amiga, porque ser gentil com você, de falar, tudo bem que você está pronunciando água errado em inglês, você está só aprendendo. A pessoa vai te corrigir e você não vai ficar com vergonha, nada. Você vai, obrigado, e vai aprender, e a próxima vez você vai fazer diferente. Então, acho que isso, né, primeiro, entender que é dolorido. Porque se começa a doer e você fala, não, isso não é para mim, aí eu já não consigo mesmo. Não, é dolorido, vai doer e você tem que superar. E o segundo é ser gentil com você, entender. Eu estou no meu processo de aprendizado. E durante o meu processo, eu vou cometer os erros. E está tudo bem. Você acha que as mulheres são menos gentis consigo do que os homens? Eu tomo cuidado com isso, né? Porque eu acho que a gente também foi criando ao longo da nossa história feminina, que ela é muito recente. Acho que a nossa história mesmo feminina ela é de poucos anos, né? De menos de um século, talvez. Mas as mulheres elas querem ser perfeitas. A gente nunca quis nada disso. A gente foi colocada neste lugar. A gente sempre foi exigido de diferentes maneiras, por diferentes... e o establishment, desculpa até de usar a palavra em inglês, mas o sistema como um todo, ele foi desenhado para exigir da gente perfeição. Nós somos as culpadas no primeiro momento. Se o filho não dá certo, se queima o arroz, se o seu trabalho... Tudo. Então, existe um sistema desenhado para que a gente... ninguém é gentil com a gente, aí a gente tem muita dificuldade de aprender a gentileza com a gente. O sistema não é gentil com a gente, não permite. Então, a gente tem que fazer um processo de se empoderar e se dar permissão, né? Eu me permito errar. Sim, concordo.
Lorice, você, em algum momento da sua carreira na Roche, você foi convidada a embarcar aí numa carreira internacional. Você foi para a Suíça e foi aí que eu te conheci, você fazendo esse speech exatamente lá no evento do IVG. Queria que você falasse do que você teve, como é que foi essa experiência de ir para a Suíça, com quantos anos você tinha, e do que você teve que abrir mão? Né? Nesse caminho, nesse caminho aí seu. Então, como eu te falei no início, eu nunca pensei assim, eu vou ser presidente da Rocha, eu vou fazer uma carreira internacional. E eu falo, né, e tive uma fala, que minha carreira me encontrou. Ela foi me encontrando, eu estava ali disponível e as coisas vão aparecendo. Eu acho que quando a gente vive genuinamente a nossa verdade, as coisas vão chegando. E chegou a Suíça para mim. Ela chegou em 2013, uma pessoa veio trabalhar comigo aqui no Brasil, viu o meu trabalho, se encantou comigo. Hoje ele é até um senhor aposentado, que eu tenho muita gratidão pelas portas que ele me abriu. Você era diretora nessa Eu era época? Diretora aqui no Brasil de marketing e vendas, né, diretora na diagnóstica, na Roche. E aí ele me fez o convite para ir para um projeto que foi incrível. Foram 3 anos. Eu trabalhava entre a Suíça e o Japão, ficava metade do tempo na Suíça, metade no Japão, trabalhando no desenvolvimento de um equipamento que hoje está em todos os laboratórios de análises clínicas do mundo. Ganhei um prêmio, inclusive, nisso aí. Mas abri mão de muitas coisas. Abri mão e eu não tinha noção. Essas são as coisas que eu faço. Então, a vida me traz e eu agarro. E, por exemplo, eu saí do Brasil, de uma casa que eu morava com a minha mãe, com os meus cachorros, com o meu filho mais novo, que na época estava com 9 anos. E saí no dia 3 de janeiro. No dia 4 de janeiro, eu acordei numa casa na Suíça sozinha. Meu filho ficou, os cachorros ficaram, a minha mãe. Eu falo que a coisa mais difícil foi acordar de manhã e minha casa não ter cheiro de café. Sim. E não adianta eu fazer o café, porque o café da minha mãe tem outro cheiro. Lógico. E, então, assim, abri mão da vida que eu tinha para experimentar uma outra vida, assim, completamente diferente. E acho que o mais difícil dessa escolha foi a escolha eu falo que o feminismo me convoca, né? Eu falo que eu sou feminista, e aí, bom, então vamos testar todas as fibras do seu feminismo. E deixar o meu filho aos cuidados do pai dele foi muito difícil. E eu sou a primeira pessoa que defendo a licença parental, como homens e mulheres com os mesmos direitos e obrigações, e foi difícil. Foi difícil a saudade, foi difícil os momentos em que eu imaginei que ele precisava de mim e eu não estava. Mas ele estava com o pai, que é uma pessoa capaz, que tem todo o amor para cuidá-lo. Mas foi uma escolha difícil. Mas hoje, quando eu olho e falo, que bom que eu tive a coragem de fazer isso, e eu posso dizer por experiência própria, dá certo. Os pais... Qualquer um dos pais, o pai e a mãe, tem total condições de educar bem e formar boas pessoas. Meu filho é incrível. Concordo. Você acha que você sentiu, naquele momento, você sentiu algum julgamento, assim? Muito, de todo mundo. Então, de assim, mulheres e de homens. Todo mundo, de todos. Mundo. E as mulheres, principalmente, mas não porque eu imagino que elas quisessem me julgar. É porque elas talvez se projetassem na minha situação e pensassem, impossível. Né? Então, assim, desde falar como que esse menino vai crescer sem mãe, e eu tendo que dizer, não, ele tem mãe. A mãe sou eu. Até mas isso, de esse menino vai crescer sem mãe. A mãe, calma, gente, a mãe tá aí, A mãe né? existe, ela só está em outro lugar. Até assim, você não sente saudade? Como você pode ser tão egoísta de pensar só na sua carreira? Gente. E eu nem... E não era... Assim, quando ele me convidou e eu decidi ir, eu nunca pensei que eu voltaria como presidente da Rocha. Eu pensei, nossa, que delícia, eu vou morar na Suíça, eu vou trabalhar com o Japão. Na minha cabeça, porque eu tenho essa coisa bastante pueril, assim, nossa, que brincadeira mais legal que as pessoas estão me convidando para ir. Eu quero estar nessa brincadeira. Sim. Então, assim, mas sim, os julgamentos todos. E nessa época foi quando, para mim, ficou muito claro, assim, muito forte, o olhar do outro não me define. Então, assim, a partir deste momento, porque eu falei, ninguém sabe a minha verdade. Ninguém sabe a sua verdade melhor que você. Ninguém, absolutamente. A coisa mais íntima e mais única que existe é a sua verdade, são as suas razões, são as suas motivações. E você também não tem que explicar para ninguém. É isso. E seguir, né? Não tem que pedir permissão, só para você mesma. Com certeza, concordo. Vou ler um levantamento aqui para a gente pensar um pouco, tá?
O levantamento Panorama das Mulheres na Liderança 2026 mostra que as mulheres representam cerca de 45% da força de trabalho no Brasil, mas ocupam apenas 32% dos cargos de liderança. E aí esses 32% são os cargos de gerência, tá? E essa diferença começa cedo. Nos cargos de entrada, elas são quase metade, mas esse número vai diminuindo conforme a carreira avança, até chegar a pouco mais de 20% nas vice-presidências. Especialistas chamam isso de degrau quebrado ou broken rung. Na sua visão, o que ainda impede mais mulheres de chegarem ao topo das organizações e que compromissos concretos as empresas precisam assumir para mudar esse cenário? Para mim, o principal problema é a falta de visibilidade. Nós não somos vistas. Justamente porque você chega até aqui, só que no topo, como sempre estiveram os homens, existe até uma... Não sei se a palavra seria uma fraternidade natural, mas existe aquele compromisso natural. Você almoça com aquela pessoa, você conversa com aquela pessoa. Quando surge uma oportunidade, aquela pessoa já está ali do seu lado. Uhum. Nós não estamos ali, nós não somos visíveis e nós não estamos no dia a dia. Então, essa é uma questão. Acho que, e falo com muito orgulho, eu sou fruto da cota. Aliás, eu sou fruto de 2 cotas na Roche. Uma é de mais mulheres em posição de liderança, enquanto nós tínhamos isso ainda como KPIs organizacionais, e ter mais pessoas de países subrepresentados, então América Latina. Então, essas 2 cotas, eu sempre fui e sou competente, eu não tenho o menor problema com relação a isso e não tenho dúvida da minha competência, mas eu não tinha um espaço de visibilidade. No momento em que essas cotas aparecem, precisamos encontrar pessoas de países subrepresentados e precisamos encontrar mulheres. Olha, tem a Lorice. Olha aí, achamos a Lorice! E a Lorice não estava eu não estava na roda, eu não estava no dia a dia, eu não estava... Por quê? Não porque ninguém quisesse, eu não acho que só existe uma coisa... eu não acredito nessa coisa intencional. Eu não quero pôr mulheres aqui. Eu simplesmente não as vejo, porque elas não existem no meu radar. E quando vêm as cotas, eu acho que elas abrem essa possibilidade de visibilidade. Esse é o primeiro ponto. Hoje nós estamos enfrentando um mundo que, em vários aspectos que eu acho distópico, e a gente tem retrocedido em algumas dessas coisas. Na Roche mesmo, hoje, nós não temos mais esses KPIs, por diferentes razões, mas o que eu acredito é que a gente já conseguiu pôr o pé na porta. Então, assim, agora a porta já está um pouquinho aberta. Só que, neste momento, mais do que nunca, nós precisamos da força, da resiliência e do compromisso das mulheres que chegaram nesses lugares para a gente continuar mudando esta realidade. Eu não posso depender que exista um outro presidente em algum país que vai retirar ou colocar as cotas, enfim, mas nós precisamos que as mulheres que estão nessas posições agora, elas façam o trabalho que a gente tem que fazer. Porque uma coisa que eu costumo dizer é que quando a gente chega, né, muitas vezes, e para muitas mulheres, chegar foi muito difícil. E tem sido difícil. Sim. Então, quando chega, você fala, ufa, cheguei. Então, agora eu vou... Não, só está começando. Você não chegou, não é a linha final, é o ponto de partida. Então, o que a gente precisa agora, cada vez mais, é o compromisso, assim, inabalável de todas as mulheres, em qualquer nível da organização, o compromisso de desenvolver e dar visibilidades para homens e para as mulheres, principalmente, porque nós não temos normalmente esse espaço. O que uma mulher enfrenta, com tudo aí que você falou, o que uma mulher enfrenta na carreira que o homem não vê? Eu acho que primeiro a tripla jornada. Né? Eu acho que não é que eles não veem, eu acho que muitos homens eles vêm e eles falam, nossa, minha mulher é incrível, ela faz muitas coisas. O que eles não conseguem, um homem nunca vai conseguir, é saber a nossa vivência. Ele nunca vai entender, porque ele não vive isso, quando você tem um olhar de crítica, ou um olhar de assédio, ou quando alguém toma a sua palavra e tenta explicar por você. Ele não vê, porque é completamente fora da realidade dele. Ele nunca viveu isso. Nunca sentiu. Não, então, como ele nunca experimentou isso, ele não é capaz de entender.
Ele é capaz, ele até pode entender racionalmente, mas ele nunca vai conseguir sentir ou perceber aquilo na fibra que aquilo nos toca, né? Eu falo que quando eu vejo uma mulher fazendo uma apresentação, nossa, eu já tenho vontade. Ela chegou lá, ela se colocou de pé, eu já tenho vontade de levantar e aplaudir. Porque para ela estar lá, ela teve todo um caminho de se preparar, de se sentir segura. A roupa que ela está vestindo, a forma como ela se porta. Ela já teve que deixar os filhos na escola, ela já teve que garantir que a empregada está com tudo, que o telefone não vai tocar enquanto ela está lá. Então, essa tripla jornada e as nossas vivências, nenhum homem consegue, não tem empatia. Pode até ter empatia e ter um entendimento racional, mas não sabe, nunca experimentou isso. Bom, vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de saúde agora. Sim. Nas últimas décadas, a medicina mudou radicalmente. Doenças que antes eram fatais, hoje podem ser tratadas ou controladas e as pessoas estão vivendo mais. A Roche participou de muito desses avanços. Como você vê essa revolução da medicina? Eu acho incrível, né? Eu acho que poder ter mais tempo, né, é tão valioso, o tempo de uma pessoa, né? Eu conheço pacientes, por exemplo, uma colega, uma amiga que é paciente de câncer metastático há 19 anos, ela vive com câncer metastático, mas ela vive bem, ela tem uma vida maravilhosa, ela pôde ver o neto nascer, ela viaja. Que legal. Então, assim, a longevidade ou a medicina servir ao propósito de amenizar as dores, de trazer bem-estar e de oferecer tempo de existência, existir por mais tempo, é incrível. Eu acho que assim, não tem palavras. E viver bem, né? Eu acho que quando você... Mais importante, né, Sim, Laurice? sim, viver bem. A gente fala muito disso no caso das doenças raras, né? Porque nas doenças raras, das doenças congênitas, não necessariamente você vai ter a cura, né? E não é isso que os pacientes estão buscando necessariamente. Eles estão buscando viver melhor, viver por mais tempo, viver bem, né? Então, eu acho que a medicina, a evolução da medicina, ela traz isso, né? É de verdade um bálsamo, né? Fazer com que você viva melhor, que você viva bem. Nossa, e que você viva mais. E na sua visão, quais as áreas da ciência devem transformar mais profundamente a saúde nas próximas décadas? Então, é interessante porque a ciência, ela está muito evoluída, né? A gente tem muitas coisas interessantíssimas. Você tem desde terapia gênica, que você vai mudar um gene, você vai até predição de doença, você faz o seu mapeamento genético. Acho que a descoberta do DNA, assim, mapear o DNA, transformou tudo. Então, eu acho que a ciência, ela está bastante avançada. Mas o que vai transformar a medicina, na minha perspectiva, não é a ciência. O que vai transformar a medicina é a política, são as vontades políticas, o que vai transformar a medicina é a gente ter mais saneamento básico. Sim. O que vai transformar a medicina é a gente ter educação. O que vai transformar a medicina é a gente ter horário de lazer. O que vai transformar a medicina é o entendimento que a saúde, ela é o bem-estar físico, mental e social. E a gente pensar uma sociedade para que ela seja saudável, para que ela seja sana, para que ela esteja e que a medicina sirva para fazer as intervenções necessárias. Eu acho que hoje a gente não pensa uma sociedade saudável. A gente não tem uma política pública pensando na saúde. Até um exemplo que eu dei outro dia, não vou discutir a questão do 6x1, mas quando a gente tem essa discussão da jornada de trabalho 6x1, é um problema de saúde. Se você pensa que a saúde é o bem-estar, se você entende, pela definição da OMS, que eu acho incrível, o bem-estar físico, mental e social, fisicamente você tem que estar bem. Você tem que estar bem socialmente, você precisa de tempo e espaço para fazer isso. Sim. E você precisa estar bem mentalmente. Você tem que ter as 3 condições em harmonia. Então, para mim, o que vai revolucionar a saúde, eu não diria a medicina, é o entendimento do indivíduo em toda a sua integralidade. Para mim, eu acho que a gente precisa pensar políticas de forma mais ampla. E a gente precisa, eu falo que o maior programa social de um país é a saúde. Se você oferecer saúde para uma população, você tem. Mas a saúde, ela não é você construir mais hospitais, mais UBSs e ter só mais médicos. A saúde outra vez, ela é o centro de tudo. Então, eu preciso de uma sociedade que possa se transportar bem. Se uma pessoa tem que passar 3 horas de condução para chegar na minha casa às 8 da manhã, sair da minha casa às 6, 7 da noite, vai chegar na casa dela às 10,
Acabou. Já no dia seguinte começar tudo esta de pessoa novo. já não é uma pessoa que, Lógico. assim, se você pensa em saneamento básico, né? Então, assim, se você não tem o mínimo de saneamento básico, de condições, você vai adoecer, você não vai estar bem, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir se desenvolver. Se você não tem educação, saber ler e escrever é uma coisa, mas educação te dá capacidade cognitiva para entender que você precisa lavar a mão, que você precisa comer direito, que você precisa se exercitar. Então, para mim, o que falta, e não sei se é só no Brasil ou é no mundo, no Brasil a gente tem isso ainda mais forte justamente pelos fatores que você trouxe, né, das diferenças sociais, tudo. Acho que a gente precisa de uma política pública integrada que entenda que a gente precisa dar uma base social para que todo mundo possa se sentir bem, estar bem e se desenvolver economicamente e socialmente. Eu falo que quando você tem saúde, você tem, quando uma sociedade ela é saudável, você tem uma sociedade economicamente ativa muito melhor e socialmente engajada e ativa também. É isso. Acho que os políticos precisam olhar mais para a sociedade e menos para eles, né? Vamos nessa. Cabe um outro podcast. Só sobre isso. Só sobre isso. Lorice, a pirâmide etária está se invertendo. Em poucos anos, haverá mais pessoas entrando na meia-idade do que bebês nascendo. Sim. Estamos vivendo cada vez mais, mas estamos vivendo melhor? Eu sou uma pessoa, eu falo que eu sou uma realista esperançosa, para não dizer nem que eu sou otimista, nem positiva. Eu adoro essa expressão. E eu acho que sim. A minha mãe tem 86 anos e ela vive muito melhor do que viveu a minha avó. Né? Eu acho que a gente vive melhor por diferentes razões. Né? A gente vive melhor porque, sim, a gente fala de outros temas. A gente vive melhor porque a gente, guardadas todas as devidas proporções, já somos mais inclusivos. A gente vive melhor porque a gente tem, também guardadas as devidas proporções, acesso a medicinas, a medicamentos e a condições que te ofereçam. Então, eu acho que a gente está vivendo mais, está vivendo melhor e está vivendo mais consciente. Então, eu sou positiva. Só que, como eu disse, né, eu sou realista e esperançosa. Eu acho que a gente tem essa condição, mas eu também vejo essa realidade a todo tempo, que a gente ainda tem muita coisa para construir, para que a gente possa continuar vivendo mais e continuar vivendo melhor. E como tem sido para você pensar e viver o seu próprio envelhecimento? Gente, uma delícia. Eu acho que eu não tenho assim não tenho nenhuma relação, acho que tenho uma relação muito positiva. Eu me preparei para chegar aos meus 50, estou fazendo 54 esse ano, e eu sempre dizia que aos 50 eu queria me parir de mim mesma, eu queria deixar para trás, outra vez, nessa questão que o olhar do outro não me define, a minha história, eu quero, ela me permeia, mas eu defino aquilo que eu quero ter comigo ou não, as questões que eu quero resolver. Então, o envelhecimento, para mim, assim, é só... Assim, espero que eu fique bem velhinha, porque significa que eu vivi muito e eu aproveitei muito, mas é uma relação muito positiva com o meu corpo. Eu tenho muito tranquila essa questão de que, no momento, eu não menstruava, depois eu menstruei, depois eu parei de menstruar. Então, tudo bem, são outras etapas. E o que eu vou curtir desses outros momentos da minha vida? Né? Não tenho nostalgia, não, sou muito em paz com a minha idade, com o meu corpo. Mas trabalho nisso também. E quais cuidados você toma para envelhecer bem? Então, acho que esse é o ponto, né? Eu acho que eu me dei todo o direito de todos os excessos na juventude, nos 30 ali, e depois fui falando, opa, isso já não dá para... Né? Então, eu cuido primeiro da minha cabeça. Acho que entender quem eu sou, entender as minhas questões, entender as minhas emoções, processar as minhas emoções. Eu não abro mão de 1 hora de terapia por semana, porque é um espaço de muito cuidado de entender o que está fervendo lá dentro, né? O que está aparecendo, por que isso está aparecendo. Né? Então, acho que cuidar da cabeça, cuido do meu corpo, então, atividade física, comer. Eu fiz uma época um curso de astrologia quando eu vivi na Argentina, e tenho uma maestra que ela é incrível, e ela fala para mim, sempre ela fazia essa pergunta, do que você se nutre? Né? E do que você se nutre em todos os aspectos. O que você come, com quem você conversa, o que você assiste, o que você escuta, o que você lê. Então, acho que isso, para mim, é a minha máxima. Do que é que eu me nutro? Né?
do tempo inteiro. Eu acho que é assim que eu me cuido. E você vê o Brasil se preparando para essa longevidade, para esse envelhecimento? Não, eu não acho que a gente tenha política. E outra vez, eu faço a ressalva que eu posso falar do Brasil, que é o país que eu vivo, mas com experiência de ter vivido em outros lugares, eu não acho que o mundo se prepara para isso, para outras necessidades que vão surgindo. Então, acho que a gente não prepara o sistema como um todo, né? Nem o sistema de saúde, nem a inserção social. Outra vez, se eu volto na definição da saúde, o bem-estar físico, mental e social, como a gente prepara a sociedade para que essa geração dos 70, 80, 90, que são 30 anos que a gente vai estar aí povoando essa sociedade, esse mundo, como nós vamos estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente. Então, acho que são poucas as sociedades que têm essa preocupação e esse cuidado. Acho que sociedades que já fizeram a inversão da pirâmide antes, algumas delas conseguiram evoluir, mas não acho que a gente... E não vai adiantar construir 1 milhão de asilos, porque a gente também não vai querer ficar lá. Sim, com certeza. De lugares para... Então, assim, é outro desenho social que a gente precisa. A gente precisa de inserção também. Sim. E você falou aí de inserção, eu acho que na longevidade, principalmente, a gente vai realmente precisar estar inserido na sociedade, na família, né? Ter um acolhimento total, né? E tentar o máximo possível estar ativos, mas ter espaço para estar ativo. Eu posso querer estar ativa, mas não tenho uma porta que se abre para que eu possa estar ali. Exatamente. Não tem uma universidade que tenha, por exemplo, um programa sólido e robusto que eu possa prestar um vestibular ou um outro tipo de... que eu não vou competir com um jovem de 17, 18 anos, mas que eu tenha uma cadeira e um espaço para eu continuar aprendendo alguma coisa. Né? Então, assim, como que os espaços sociais, as universidades, o trabalho, as comunidades, elas se preparam para receber essas pessoas. Eu não quero assistencialismo, eu quero só espaço para poder existir e contribuir. Sim. E talvez se reinventar, né? Em outros campos, em outras profissões, exato. E continuar sendo útil e talvez criativa até... e produtiva, né? Não no sentido produtivo do capital, do quanto eu produzo só pela questão do capital, mas ser produtiva socialmente, né? Assim, contribuindo criativamente. Concordo. Bom, a gente está na semana do dia, a gente está gravando esse programa na semana do Dia Internacional da Mulher. Uma data que celebra conquistas importantes, como você já falou aí, né? Mas que também nos faz olhar para o que ainda precisa avançar. Queria refletir um pouco com você sobre essa data tão significativa. Ontem eu assisti um vídeo seu no LinkedIn falando que você tem uma certa dificuldade em celebrar este momento. E eu também tenho, porque eu acho que a gente ainda tem muitos degraus para subir. O que você acha? É isso, acho que o mês de março, para mim, ele sempre traz um pouco dessa... Acho que um sentimento de desconforto, um pouco de angústia, assim, de imaginar que, às vezes, me dá esse sentimento, a gente não está entendendo nada. Né? Não é sobre celebrar, é sobre a gente ter consciência de tudo que ainda precisa ser construído e ser feito. Podemos celebrar as conquistas até agora? Sim, mas ainda existe muito. Eu acho que quando a gente relaxa, achando que já está tudo bem, que está tudo feito, que as mulheres já conseguiram o espaço delas, a gente não percebe que existem muitas camadas ainda para serem removidas, quebradas e reconstruídas. Então, é um mês, para mim, de muita atenção, é um mês de muita reflexão, é um mês que eu fico muito reflexiva, porque aparecem muitos, né? Eu não tenho mídia social, não tenho Instagram, não tenho Facebook, mas eu tenho ali o LinkedIn e tenho outras formas de me informar, de me nutrir de informação. E aí, quando você observa tudo, como esse tema aparece e da forma como ele aparece, então é um mês que me provoca muitas reflexões, muitas reflexões. No seu perfil no LinkedIn, você acabou de falar, você usa uma frase muito forte que me chamou a atenção. O preço da liberdade é a eterna
eterna vigilância. O que essa frase significa e tem a ver com isso que a gente está falando aqui? Significa tudo para mim, porque eu acho que o preço da nossa liberdade como mulheres, e eu insisto em dizer que a gente tem um tecido social muito frágil, muito recente. A gente está falando de uma Constituição Social de 30 anos atrás, um direito de voto de 40, 50 anos atrás. A gente não tem um século de consolidação de tudo isso. Nós fomos queimadas, nós fomos assassinadas, nós fomos presas, nós perdemos o direito de estar com os nossos filhos. Ainda somos, Sim, né? então existem tantas questões. Então, esse tecido social frágil, ele requer vigilância o tempo inteiro. Eu digo, e eu falo isso para minha filha, para a Olivia, que todos os dias, quando você acorda, mulher nessa existência, você tem que estar atenta, vigilante e todo dia dentro da nossa militância para honrar, né, todas as que vieram antes da gente. Eu não estaria sentada aqui se não fossem elas. Então eu tenho toda honra e gratidão a elas e para preparar para as que virão depois. Sim. Então, a gente não tem descanso ainda. Não, mas é gostoso. É o tipo da vigilância que é gostosa, é bom. Com certeza. O que ainda falta você conquistar ou realizar, Lorice, pessoalmente, assim? Nossa, ainda não mudei o mundo. Também. Eu ainda Calma, não gente. tem. Tipo assim, a minha meta nessa existência é ser capaz de um dia olhar e falar: nossa, o mundo que eu deixei, o rastro que eu deixei, o caminho que eu percorri, ele ficou um pouco melhor. Então, não tem uma linha de chegada, não tem um lugar para mim, assim, porque nunca teve a ver e não tem a ver com a minha posição. Não tem. Eu honro muito a minha posição, eu adoro estar neste lugar. Eu gosto de estar numa posição de poder. Acho que deste lugar eu tenho voz, eu tenho um lugar de fala, eu tenho um lugar de decisão que implica e que facilita esse meu caminho, mas nunca foi o objetivo, não é. Então, o que eu tenho para fazer? Tudo. Acho que até o último segundo, no último suspiro, eu vou estar fazendo alguma coisa, acreditando, né? Porque também a gente tem essa crença de que eu estou transformando o mundo para um lugar melhor. E é melhor prevenir do que remediar, você acha? Sempre, mas também pode remediar quando não deu para prevenir. Acho que as duas coisas funcionam para mim. Tá bom, pra gente encerrar, vamos fazer um bate-bola rapidinho, sim. Tá? Um livro que te marcou. 100 Anos de Solidão. Nossa, eu amo esse Gabriel Garcia Marques. Aliás, eu amo Gabriel Garcia Marques. Eu também. Tenho uma questão com ele, assim, de sermos latino-americanos, da conexão que ele tinha, assim, lembrar, né? Porque como brasileiros, às vezes, eu acho que a gente esquece que somos latino-americanos. E somos, né? Então, para mim, ele é uma referência. Somos muito continentais dentro da América Latina. Acho que é um pouco isso, né? Um hábito que você acha importante para envelhecer bem? Cuidar da cabeça, da mente, sempre. Um conselho que você daria para a Lorice de 30 anos? Continua, não vem fácil, não. Continua, assim, com o pé embaixo, porque vai ser difícil, mas é possível. Um líder ou uma pessoa que te inspira? Minha filha. Incrível. Olivia. Sim, Olivia. Uma palavra que resume o futuro da medicina? Bem-estar. Estar bem. É isso. Não é sobre a cura, não é sobre tratar uma doença, é sobre se sentir bem. E cada ser humano se sente bem de uma forma diferente. Lorice, te agradeço demais. Que delícia muito que mesmo. Foi que gostosa essa sexta-feira. Apesar de ser sexta-feira 13, foi ótimo. Não, foi maravilhosa. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Obrigada, Grace, pelo Obrigada convite, pela viu? honra e pela alegria prazer. de ter você aqui, viu? Prazer. Até a próxima. Tchau.